Olá pessoal, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda é o presbítero Paulo, diretor acadêmico da Escola Teológica Bereana. Nesta oportunidade, esta aula vai ser uma aula especial, uma aula diferente, na qual eu estou gravando e liberando para todos em público, tá? Vou estar liberando para todos do YouTube, do Instagram, do Facebook, por aí vai. Essa aula vai ser liberada para que você seja o nosso futuro aluno, para que você perceba aí como é a nossa metodologia de ensino teológico. E se você gostar, já te convido de antemão, seja bem-vindo à Escola Teológica Bereana. É uma escola diferenciada, não somos os melhores, não somos perfeitos, mas nós temos muita coisa diferente de demais escolas. Não porque nós somos maiores, tá? Melhores, não é isso. É porque nós queremos realmente que o nosso aluno cresça na graça, no conhecimento, de forma profunda. E para tanto, o aluno que está nos vendo aí, mesmo não sendo aluno ainda, já estou profetizando aí, brincadeira à parte, tá pessoal? Eles vão estudar 504 videoaulas fazendo o bacharel completo. É muita aula, queridos. Ah, é de 7 minutos só, professor Paulo? Não. 30 minutos cada aula. É muita coisa, tá? Mas é necessário na teologia para a gente desenvolver aí, tá? Então essa é uma das aulas que a gente está trabalhando, mas existe centenas de outras com 17 professores até o momento para trazer conteúdo sólido das Escrituras para você. Deus abençoe, vamos para a aula no nome de Jesus. Então vamos lá, queridos, já que eu estou gravando hoje essa aula especial pública, eu peço para você se inscrever no canal se você não for inscrito, curta esta live, curta essa aula aí, tá? Que vai ser bênção para a sua vida, e deixe o seu comentário. Se você inclusive quer ser nosso aluno, eu vou passar o WhatsApp aqui, porque vai estar na descrição também, tá? 669-9281-0251, 66 é o DDD, 99281-0251, esse é o nosso WhatsApp, tá bom? Vamos lá, aula 6 de panorama bíblico. Que disciplina extraordinária, é uma disciplina maravilhosa e que todo teólogo tinha que passar por ela. Por quê? Está trabalhando o panorama completo aí das Sagradas Escrituras. Vamos lá? Para quem tem a apostila, nossos alunos que já têm a apostila, vai para a página 20 aí e nós vamos discorrer através da página 20. Estamos na aula 6 do panorama bíblico. Vamos lá? Ruth. Nós paramos aí no livro de Ruth e vamos continuar nele, tá? Vamos começar nele, na verdade. Ruth, queridos, o que significa aí Ruth? Qual que é o propósito? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Ruth demonstra claramente a fidelidade em meio à decadência. Fidelidade em meio à decadência. O livro de Ruth surge como o oásis no deserto moral do período dos juízes. Olha que extraordinário. Ele releva o poder da fidelidade individual. Ele releva o poder da fidelidade individual em um tempo de decadência coletiva. Ruth, uma estrangeira, torna-se ancestral do Messias, demonstrando que o plano redentivo de Deus é exclusivo e universal. Em Boaz, vemos o tipo do Redentor, Goel, pronunciando a obra de Cristo como resgatador da humanidade. Então, perceba que, diante de muitas corrupções, de uma questão moral e espiritual meio complicada, bastante complicada na verdade, no tempo dos juízes, nós percebemos claramente, pessoal, que Ruth, ela mesmo sendo uma estrangeira, demonstra uma certa experiência, certa esperança, melhor dizendo. Por quê? Porque Ruth, ela, no contexto, ela perde o seu esposo, e mesmo ela perdendo o seu esposo, e Noemi falando, pode voltar para a sua terra, volta para os seus pais, porque mesmo se eu gerasse um filho, ele não conseguiria casar com você, você não esperaria muitos anos.
E aí Ruth vai e fala assim, ó, uma fala bem conhecida dela, né? Não, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu pisarei também. O seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E com certeza Ruth sabia que o Deus dela era o Deus de Israel. Ruth sabia que o Deus de Noemi era o Deus de Israel. Sabia da comunhão, com certeza, porque ela estava sempre na casa. O próprio esposo dela, de Ruth, também com certeza falava para ela quem é Deus. E aí o que ela respondeu? Ela falou: o quê? Voltar para a casa do meu pai? Né? Sendo que você é uma pessoa de Deus? Uma pessoa que me mostrou diferença? Eu estou parafraseando para os irmãos entenderem. Aí Ruth fala: não, eu quero ir. Quero morar com você. Isso é extraordinário, porque ela aceita servir a Deus, né? E ela demonstra um amor de sogra pela sogra dela extraordinário. E aí ela vai, Deus honra ela. Então essa mulher que Deus honra ela pela passo que ela deu, muito importante. Nós já sabemos a história que ela vai casar, acaba casando com Boaz. E Boaz é da tribo de Judá. E Boaz foi importantíssimo, porque ele foi bisavô de Davi. E Ruth, que era uma, se não me foge de memória, moabita, ela não era judia, e ela, casando com Boaz, ela vira bisavó do rei Davi. Então Deus, ele salva uma gentia extraordinária. Isso é maravilhoso, tá? Deus salvando uma pessoa que é gentil, uma mulher que não é judia, demonstrando que a salvação é para todos. Então o livro, ele nos ensina claramente essa aliança divina. Ela não se limita à etnia, mesmo que outrora Ruth adorava outros deuses. Se ela largou aqueles deuses para adorar a Deus, Deus abraça. A fé e a lealdade, mesmo em tempos sombrios, a graça opera silenciosamente. Nós temos Deus salvando Ruth, e Deus salvando também, nós conhecemos a prostituta, né, Raabe. É maravilhoso. Então vamos lá. Então traz várias lições para nós que cabe você como aluno estudar afinco o livro de Ruth. E o livro de Samuel e Reis. Ali nós já trabalhamos agora a monarquia e a tensão entre o divino e o humano. Isso aqui é tremendo. Os livros de 1º e 2º Samuel, queridos alunos, compensa também você gastar horas e horas dedicando ao ensino. E 1º e 2º Reis também vai narrar, já diferente de Ruth, que trabalha mais a questão até mesmo dos juízes da época, etc. Mas em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, narra já a transição da teocracia, que é o que? O governo divino, o governo de Deus, para a monarquia, para o governo humano. Você sabe muito bem, se você não sabe, aprende hoje, que biblicamente falando, quem foi o último juiz foi um homem chamado Samuel. Foi profeta, juiz e sacerdote, 3 ofícios. E Jesus tem 4, né? Profeta, juiz, sacerdote e rei. Aleluia. E é extraordinário, queridos alunos. Por quê? Ele, como o último juiz, o povo imprensou ele, tentando, falando: nós queremos um rei para nós, que governa sobre nós. E aí Samuel fala: olha, mas se vocês querem um rei, não é o governo mais teocrático, é o governo monarca, é o governo humano. E vocês vão começar a ter que pagar tributos e etc. Vai ser escravo. E aí eles vão falar: não, nós queremos assim mesmo. E aí Samuel tem aquela ira santa e diz: mas por acaso eu tenho alguma coisa em falta com vocês? E não apareceu nenhum para falar: não é porque nós quer mesmo, não é contra você. Mais uma vez parafraseando, é triste. Mas aí Samuel consultou a Deus, Deus falou: não, deixa eles, se eles querem, eles vão ter. E aí eles escolhem, eles ficam admirados, né? Porque a vontade deles foi mais para um governo humano. E nesse governo humano, eles se encantaram muito com a aparência, pelo tamanho, pela boniteza de
Saul, o rei Saul. E por aí vai. Então vamos continuar aqui. O povo pede um rei e Deus concede, não como aprovação, mas como concessão pedagógica. O que quer dizer isso? Deus, não é que Deus queria que eles tivessem um rei, porque ele já era um rei, ele já governava, o governo teocrático, mas como eles querem, Deus permite, Deus concede a eles conforme a vontade deles carnal, pecaminosa. Deus concede para trazer uma lição pedagógica para eles, para trazer uma lição para eles verem que é melhor estar em Deus do que na mão de homens. E foi rápido a queda de Saul, rápido, muita desobediência, muito rápido, a ponto dele mesmo se matar no final, tá? Dele pedir a morte. Infelizmente é algo terrível. Então vamos lá. Saul representa a obediência aparente. Davi, que já foi um outro rei, demonstra a obediência sincera. Por isso que Davi, que foi o segundo rei, ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. E Davi escreveu cerca de 73 salmos, tá? Isso aí é maravilhoso. Então olha como que Davi, em 40 anos de reinado, foi uma pessoa extraordinária, mesmo com suas falhas, mesmo ter caído, arrepende rápido, paga pelas consequências e é um exemplo para todos nós. Então Davi mostra a obediência sincera, Salomão a sabedoria em tensão com o poder, e mesmo com a sabedoria que Salomão teve, né, ele resolve a ter várias mulheres diante de tamanho poder que ele tinha, né, tamanho governo. Ele constrói seu palácio, constrói o templo do Senhor físico, né, e começa a ter várias mulheres que não eram mandadas do Senhor, mulheres de vários povos, e aí que foi a queda dele, desobediência. E através dessas mulheres, cada uma adorava Deus diferente, deuses com D minúsculo, deuses mentirosos. E aí Salomão, todo S, e Salomão, queridos, ele começa, inclusive a Bíblia diz que até adorar esses deuses. Então é terrível. E aí é discutido no campo teológico se Salomão, que ele escreveu 3 livros inspirados, se Salomão se converteu no fim da sua vida ou perdeu a sua salvação. É discutido isso aí, tá? Então vamos continuar. Em Saul, que foi o primeiro rei, nós percebemos o que? O orgulho que levou à queda dele. Em Davi, demonstra o que? O arrependimento que restaura. Em Saul, Deus mandava matar todos os inimigos, ele poupava. Deus não permitiu ele ser sacerdote, só rei, ele queria sacrificar. É só os irmãos estudar sobre isso. Davi é um homem que, mesmo caindo com uma mulher que não era dele, Deus perdoa ele, restaura ele, mesmo ele passando muita dificuldade. Agora, em Salomão, a sabedoria que se perde pela vaidade. Resumo extraordinário. A sabedoria que se perde pela vaidade. Porque Salomão era um homem que tinha tudo. Inclusive, a Bíblia diz que através do que o seu pai fez, ele teve 40 anos de governo de paz, sem guerra nenhuma. E aí que deu tempo aí para ele fazer as suas atrocidades, que não cheirou bem às narinas de Deus. Estou trabalhando aqui de forma humana, tá? Para os irmãos entenderem. Página 21, queridos alunos. Esses livros revelam a tensão entre a vontade do homem e o propósito de Deus. Em todos esses livros, em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá? Na verdade, nós não estamos trabalhando em Crônicas ainda, né? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, né? 1 Reis, 2 Reis e 1 Samuel, 2 Samuel, tá bom? Esses livros revelam a tensão entre a vontade humana e o propósito que Deus queria, que Deus quer, mostrando que o poder sem submissão ao Altíssimo conduz à ruína. Se não tiver obediência a Deus, perde o princípio da sabedoria, que é o temor, né? Obediência. E você que está aqui até agora nessa aula de 13 minutos, são 30 minutos ainda, tem muito chão. Se inscreva no canal,
tá? Escola de Teólogos, curta esta aula, porque eu tenho certeza que está sendo bênção para a sua vida. Os profetas, queridos, surgem como a voz moral da nação. Os profetas surgem como a voz moral da nação, através de quê? De Deus. Deus usa os seus instrumentos no meio desse caos moral, caos espiritual. Deus usa para alertar o povo, para corrigir reis, corrigir juízes, por aí vai, tá bom? Confrontando reis e povos, lembrando-nos de que a verdadeira autoridade só emana do Eterno, só emana do Senhor. Inclusive qualquer rei, qualquer governo em todos os tempos tem que obedecer a Deus, tem que ser obediente à vontade de Deus, porque senão cai, mas cai rápido, tá bom, queridos? Vamos lá, Crônicas agora, o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas aí, né? A teologia da restauração. Leia o livro de Crônicas com essa ótica, a teologia da restauração. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas, queridos alunos, escritos após o exílio que o povo de Israel ficou exilado, tá? Reinterpretam a história sob uma ótica teológica e sacerdotal, demonstrando o que, queridos? A misericórdia de Deus em não destruir o seu povo, permitir que o povo sofresse para que eles aprendessem. Que também, inclusive, dentro de Babilônia, no cativeiro da Síria, tudo isso aí, essa perseguição, foi algo pedagógico, que ensina eles a obedecer a Deus, porque Deus alertou, usou seus profetas para eles não caírem, eles queriam cair, então vai doer. Eles preferiram e pagaram alta consequência, e depois eles voltaram já trabalhando aí na questão da restauração, que o próprio Deus fez para o seu povo. O seu foco desse livro de 1ª e 2ª Crônicas não é apenas narrar fatos que aconteceu, mas reconstruir a identidade espiritual de Israel. Eles voltam sem nada, igual o livro de Esdras, Neemias, trabalham, tudo destruído, até as muralhas de Jerusalém destruída, o templo totalmente destruído, e eles voltam para restaurar tudo, inclusive a identidade espiritual. Deus usando seus profetas, né, como usou Amós. Olha, vamos restaurar primeiro a casa de Deus, primeiro as coisas de Deus. É extraordinário, queridos, e por isso que eu gosto de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, porque a gente não pode perder momentos como esse e ver essa pedagogia para os nossos dias também, tá bom? Enquanto Reis mostra a queda, olha aí, Reis, o livro de 1ª e 2ª Reis mostra a queda, Crônicas já mostra a esperança, por meio da restauração que Deus faz. A genealogia, o templo e o culto são revalorizados. Então, dentro da 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, você vai conseguir perceber a genealogia, o templo, o culto, tudo isso foi revalorizado de novo na ótica divina transmitida para o seu povo. O cronista relembra a fidelidade ao culto, e a aliança, que demonstra o eixo da sobrevivência nacional e espiritual. Então é um livro extraordinário, tá bom? Então Crônicas ensina que a restauração começa na memória do que foi perdido lá atrás. Por quê? Porque eles perderam, porque eles sofreram. Qual que é o melhor lugar? Debaixo da proteção divina ou fora? Deus demonstrando a correção, o povo chiando, o povo achando ruim. Mas e fora? Como Israel era tratado? Terrível, tá? Inclusive, quando um rei cercou Israel da Babilônia, se eu não me engano, a Bíblia diz claramente, eu acredito que é da Babilônia mesmo que fez o cerco, né? Cerca de 3 anos. A Bíblia demonstra, versículo, queridos, que mulheres cozinhavam seus próprios filhos de fome. Foi uma fome terrível. Tem versículo bíblico que fala isso, só você pesquisar. Então é triste, irmãos.
Então você percebe que Deus, ele não alisa, não passa a mão na cabeça de ninguém que está errado. Ele corrige ao que ele ama. A história aqui é vista como instrumento de arrependimento, e não só de arrependimento, mas de renascimento. Porque quando o povo se converte, agora a 2 Crônicas 7,14 fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus pecados, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só tem que arrepender primeiro, se humilhar. Realmente, Senhor, eu pequei. Realmente, Senhor, eu quero mudança. O Senhor pode me fazer de novo. Eu lembro até de Ezequiel 37, né? No Vale de Ossos Secos. Posso. E aí dá vida. Glórias a Deus. Vamos lá, queridos. Esdras, Neemias e Esther é o retorno e a reconstrução do povo voltando do cativeiro para a terra prometida novamente. E também trabalha sobre a reconstrução das casas, do templo e também da espiritualidade de novo, porque eles ficaram cerca de 70 anos, por exemplo, lá cativos em Babilônia, e lá eles não podiam fazer nada de culto ao Senhor mais. Por isso que até a pronúncia do nome de Deus eles acabaram perdendo. Após o exílio, o desafio não é apenas reconstruir muros e templos, tá? Mas reconstruir o espírito da nação de novo. E aí por isso que Deus tem que usar profetas para trazer ânimo, porque o povo estava totalmente desesperançosos, tá bom? Esdras representa a restauração pela palavra. Começou através desse homem de Deus, Esdras, restaurar o povo usando a palavra. E não foi só ele, tinha alguns sacerdotes levitas com ele, pregando em todo lugar, e aí trouxe um avivamento pelo poder da palavra de Deus, vida na vida dos corações que estavam famintos por alguma coisa da parte de Deus, para eles vivificar de novo, porque pelas forças deles eles estavam totalmente arraizados, aniquilados, melhor dizendo. Neemias, a restauração pela ação. Neemias já demonstrou a restauração pela ação. Agora Esther, a preservação pela providência divina. Nós conhecemos essa história, por mais que muitos não queriam no passado colocar esse livro como canônico, só porque não tinha o nome de Deus explícito, mas implícito tinha. Nós percebemos claramente a preservação, a providência divina, quando aquela mulher Esther fala que vai orar, jejumar com suas concubinas, com as suas servas, e o Mardoqueu tem que fazer o mesmo, 3 dias com os judeus. Extraordinário, Deus dá livramento. Esses livros, queridos alunos, enfatizam, todos os livros que eu acabei de dizer agora, enfatizam que Deus permanece ativo, mesmo quando parece oculto. Mesmo diante de dificuldades, você consegue perceber que Ezequiel lá na Babilônia foi usado por Deus. Tantos outros que foram presos, cativos na Babilônia, né? Na Síria. Lembro de Nabucodonosor, né? Jogando aí aqueles homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você percebe Daniel na cova de leões também. Deus, mesmo eles cativos, Deus honrando eles ali dentro. Então, mesmo que Deus pareça ser oculto, dá até uma aplicação para hoje, né? Nós que somos pentecostais sabemos muito bem disso. Mesmo que Deus pareça oculto em meio a situações diversas, difíceis, nós percebemos, só nós clamar, arrepender muitas das vezes, buscar, muitas das vezes também, Ele aparece para nós, Ele se manifesta de alguma forma. Então a ausência do nome de Deus em Esther é proposital, mostra que a providência divina não depende da visibilidade, mas da soberania. Deus é soberano e Ele está em todos os lugares, Ele pode operar em todos os lugares, Ele não tem dificuldade. Então dobra-se diante de Deus todos os reis, todos os poderosos, que para Deus não é nada perante a soberania de Deus, o poder de Deus, a onipotência do Eterno. A restauração espiritual, queridos alunos, é o ponto culminante desses relatos. O povo redescobre a Torá. Então,
através de esses homens de Deus, usados como, por exemplo, nós citamos agora há pouco, Neemias, Esdras, eles descobrem de novo a Torá, né? De Gênesis a Deuteronômio, o primeiro livro da Bíblia, renova as alianças e aprende que a obediência é a maior forma de adoração. Louvado seja Deus. A obediência é a melhor forma de adoração. Tem gente que faz muito barulho, mas adora de fato pouco, porque obedece pouco. A mensagem teológica dos livros históricos. Nós vamos trabalhar sobre os livros históricos, tá bom? Os livros históricos, queridos, revelam que a história é o palco da pedagogia divina. Mais uma vez, o ensino divino, através de todos esses livros históricos que demonstram o povo de Israel em vários estados da vida, em vários processos da vida. E eles foram um povo muito guerreiros ao longo da história, porque Deus estava com eles em primeira instância. Quando Deus não estava com eles, eles perdiam as batalhas. Cada acontecimento é uma lição teológica encarnada no tempo. A mensagem essencial é a fidelidade de Deus. A fidelidade a Deus sustenta o destino da nação. Isso aí é de suma importância ainda hoje para a igreja que serve a Jesus Cristo. Amém? Nós temos que obedecer, temos que ter fidelidade a Deus para que Ele continue nos sustentando até o fim como vitoriosos. Eles também preparam, inclusive eu estava vendo um livro agora do professor Aguinaldo L., um abraço para ele, sobre a questão a história do povo de Israel, e demonstra claramente, eu concordo, que a nação de Israel hoje, ela só é mantida de pé, porque é Deus que não quebra a sua aliança, o seu propósito com o seu povo, mas eles desapontaram inúmeras vezes, mas Deus é fiel, Deus não é homem para que minta. Eles também preparam o caminho para os profetas, que interpretarão a história à luz da aliança, viu aí? Deus usando vários profetas por causa da aliança que ele fez lá atrás, por exemplo, com Abraão, né? Serão benditos todas as nações da terra, você vai ser pai de multidões, por aí vai. Deus se revela não apenas nas vitórias, mas também nas derrotas. Ambas são instrumentos de sua formação espiritual sobre o povo. Por isso que, ao estudar a escatologia, que é um estudo sobre as últimas coisas, estudo sobre o tempo dos fins, nós vamos aprender que a pior pedagogia, no sentido de tristeza, né, que vai acontecer nos últimos tempos para Israel, para o povo judeu, e para quem ficar, para quem não ser arrebatado para a igreja, vai ser a pedagogia da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Então é complicado. E vai começar em Israel, através do anticristo, começando na falsa paz, né? E depois se revelando quem ele é de fato. Então, irmãos, é complicado. É maravilhoso estudar, continue firme aqui na Escola Teológica Bereana. Parabéns por você chegar até aqui. Você estudou inúmeras disciplinas. Eu tenho certeza e convicção que a sua mente já está totalmente transformada, edificada, e você é um novo homem ou uma nova mulher, através aqui do que nós temos trabalhado aqui, com inúmeras matérias, bem planejada, para a glória de Deus. Amém? Vamos parar por aqui, vamos encerrar esta aula, e essa aula, como eu disse, está liberada para todos do YouTube, e espero que você, vendo essa aula, se gostou, tem muita coisa para trabalhar, queridos. Só dessa disciplina, existe essa aula e mais 11, que não vai ser liberada do público. Mas se você quiser estudar conosco, o WhatsApp está aqui também, embaixo na descrição, tá bom? Estude conosco e venha aqui ser da nossa família, da Escola Teológica Bereana. Nós estamos capacitando pessoas com ensino bíblico e teológico genuíno. Esse é o nosso lema. Deus abençoe a todos. Até a aula 7 de pedagogia. Na verdade, essa aula aqui é sobre panorama bíblico. Na aula 7 de panorama bíblico, para a glória de Deus. Deus abençoe.